boa noite, minha Paraíba, frente a frente no ar, a partir de agora pela sua TV Arapuã, 10h25 da noite, você colado aí na programação da TV Arapuã para acompanhar mais um debate, mais uma entrevista aqui no Frente a Frente. O assunto de hoje é sério, dependência, vício nos jogos online de azar. Um vício ou dependência que só tem crescido no país e levado muitas pessoas a vários problemas financeiros e até também em casos mais graves de suicídio. Os números apontam e os dados apontam que mais ou menos 30% dos brasileiros têm conta bancária, já pediram empréstimo para pagar dívidas dos jogos online de azar. Também apontam que algumas empresas estão verificando o aumento do número de pedidos de adiantamento de salário por parte dos funcionários para que eles possam também investir e pagar suas dívidas com jogos online de azar. Há episódios também de pessoas que chegam ao último, do episódio de querer tirar a própria vida em função de problemas nesse sentido. Vamos mergulhar um pouco nesse tema tão grave, tão sério, debatê-lo com dois profissionais que tratam do comportamento humano e do tratamento da saúde mental, para que a gente possa entender um pouco mais os riscos dessa dependência, dessa pandemia dentro aí da dependência, inclusive, das redes sociais, e para que a gente possa entender, saber que caminhos a gente pode traçar e tomar para poder enfrentá-lo aqui no nosso país. É isso que a gente vai debater no Frente a Frente e eu convido você a ficar com a gente a partir de agora. Ok, deixa eu começar apresentando então nossos convidados dessa noite, Dr. Tiago Guedes, psiquiatra. Muito obrigado, doutor Tiago. Boa noite, obrigado pela sua presença para tratar de um tema aqui tão sério como esse. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Realmente um espaço desse para a gente estar falando de um tema tão importante, essencial. Muito bom. E também aqui conosco a doutora Alice Santos, psicóloga, que já esteve conosco em outros programas aqui de rádio também e na TV, está sempre disponível para poder debater com o nosso telespectador. Obrigado pela sua presença. Primeira vez aqui no Frente a Frente, né, doutora Alice? Boa noite, obrigado pela presença. Viu? Boa noite, Torres. Obrigada pelo convite e pela sensibilidade de verificar também a parte comportamental, né, dessa questão dos jogos de azar. Importante discutir isso. Bom demais. Bom, vamos lá. A gente tem vários temas específicos dentro dessa temática toda, mas eu queria começar perguntando para vocês, é óbvio que vocês não podem, nem vão fazê-los aqui, citar casos pessoais e específicos e tal, mas eu quero começar a perguntar para vocês se vocês estão sentindo também, como profissionais, estão sentindo esse aumento desse problema, quer dizer, de pacientes dependentes e com esse vício, com esse problema, se vocês estão sentindo isso nos consultórios de vocês, enfim, clinicando nesse sentido, se vocês confirmam, corroboram com os dados que estão sendo apresentados no país. Torres, na psicologia, né, dentro do conceito aí de processo psicoterapêutico, a gente vê um aumento não só da dependência, não só do comportamento de adição, digamos assim, em relação aos jogos de azar, mas sobretudo pela ansiedade de atingir um status social que é muito vinculado a esses jogos. Então chega muito para a clínica, tem chegado muito na clínica pessoas com quadro de ansiedade e de depressão por não conseguir atingir esse ideal de riqueza, de ascensão social, de popularidade. E pessoas que, inclusive, aí investem todo o patrimônio que tem para tentar sustentar, digamos, esse ideal de riqueza que é muito propagado pelas propagandas de jogos de azar. Mas tem aumentado, você tem sentido aumentado o número específico de gente que está lá e diz, olha, eu jogo muito, estou jogando muito? Ainda não. Ainda não. De maneira direta, não. Mas é muito mais pessoas que tentam alcançar aquele padrão que é associado a quem ganha no jogo. E aí o jogo é um grande, ou pelo menos aparente, grande caminho para isso, né? Isso. E um caminho aparentemente, pretensamente fácil. Você investe, você ganha, você lucra muito e as pessoas ficam nessa busca incessante. Doutor Tiago. O que é mais comum, na verdade, são familiares procurar ajuda, né? Porque quem está na dependência no jogo, muitas vezes não percebe essa dependência, né? E não aceitam, muitas vezes, que está com a dependência. Buscam ou mentem ou buscam meios de burlar, né? a aparência de que realmente está afundando nas contas em casa, que está devendo fora de casa, né? Que não consegue mais parar de apostar. E aí, geralmente, são os familiares, né? Filhos, esposa ou o esposo, o marido, porque
Quando a gente fala em independência de jogo, parece que a maioria é homem que faz esses jogos, né? E não, né? As mulheres também estão jogando bastante, né? E isso é realmente muito preocupante. Aí você tocou num ponto que eu acho primeiro interessantíssimo, que é o seguinte. Dados apontam que mais ou menos 2 milhões de brasileiros são viciados em jogos. Mas são viciados em jogos e para os jogos, não necessariamente jogos online. Tá? O ambiente e o roteiro de quem era viciado antes da internet em jogo era algo muito mais específico, né? Eram espaços mais hostis, mais específicos. Basicamente só o homem iria, né? Eram ambientes assim, um tanto quanto mais suspeitos, digamos assim. O jogo de azar online, que está aqui no nosso celular, faz com que mulheres, homens, dentro da igreja, tranquilo, antes da missa, faça ali seu jogo, antes do culto, faça ali seu jogo, sem necessariamente precisar ir para ambientes escuros e hostis. Isso é um dado de facilitação? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A internet, né, na palma da mão, que a gente tem, né, em mau uso, né, porque a gente não dá para a gente estar colocando a internet como algo ruim, né? A internet é maravilhosa, ela aproxima muita gente, ela agiliza muito a vida de todo mundo, mas ela precisa ser usada da forma correta. E essa facilidade, realmente, dos jogos dentro, né, na palma da sua mão, aumenta muito a tendência ao vício, a tendência ao jogo, o desejo por jogar, né? E o pior, isso vai atingindo também idades cada vez menores, né? Então, a gente está também tendo casos de crianças também já com vício, com dependência em jogo também, né? Que é algo que é realmente novo para a gente, assim. E que são essas crianças que vão ser a nossa sociedade de amanhã. Então, se a gente não cuidar dessas crianças hoje, com muito cuidado em relação a essas dependências, em relação ao acesso a tudo que é errado, mas aos jogos realmente dentro do celular, muitas vezes a gente entrega o telefone ali e deixa para lá, né? Eu não sei como será a nossa sociedade no futuro, entendeu? Então... Qual é o pior? Essa endemia da nossa dependência hoje às redes sociais, porque eu entendo que é uma pandemia dentro de uma pandemia. É a nossa pandemia, que é uma dependência de mundo disso aqui. As pessoas estão muito em cima das redes sociais e querem postar e querem estar... Né? A gente não consegue ficar de um semáforo para o outro dirigindo sem ver se alguém mandou alguma coisa no WhatsApp. Chegou num sinal, você já para e já quer ver. Mas isso, bom, financeiramente, essa dependência não traz ali diretamente, imediatamente prejuízo. Dos jogos, sim. O que é mais difícil? É largar essa dependência da gente nas redes sociais ou ela que nos leva aos jogos online? É um ciclo que se retroalimenta, na verdade, Luiz. O Dr. Tiago falou muito bem dessa facilitação que é promovida pelo fato da gente ter aí na palma da nossa mão um celular. Em todo lugar que a gente chega tem Wi-Fi, e onde não tem Wi-Fi a gente tem 4G. E quando a gente pensa em redes sociais, como você falou no início, o próprio WhatsApp, essa questão da celeridade das informações, né? A rapidez com a qual as informações elas são passadas, isso organicamente tem um efeito no nosso cérebro. Então, a cada vez que esse fluxo de informação ele fica mais rápido, que a gente consegue acessar e receber um retorno nas redes sociais, por exemplo, através de like, através de comentário, de compartilhamento, o nosso cérebro recebe uma descarga de um neurotransmissor chamado dopamina. Isso quimicamente falando, é real. E aí esse neurotransmissor está ligado à motivação. Então o cérebro diz, eu quero mais. Para os jogos de azar funciona da mesma forma. Isso faz com que você tenha mais comportamentos impulsivos, mesmo que você não ganhe no início, que você não ganhe tanto, que você não ganhe sempre, mas isso vira um ciclo que se retroalimenta. Então, eita, é bom jogar, vou jogar mais, vou apostar mais. Perdi. Tudo bem, vou tentar de novo. E esse ciclo é o que é o difícil de ser quebrado. Então, vamos falar de dopamina, doutor Tiago. Essa questão do telefone, a dependência entre um e o outro, isso é o que eu acho mais grave aqui no país, porque nós somos um país que temos uma dependência já muito grande da internet, do celular, das redes sociais. A população passa muito tempo conectada o tempo todo, né? Nós é considerado um dos países que mais postam conteúdo na internet do mundo, né? Exato. E aí a gente pega um fator, que são os jogos online, né? E a gente consegue colocar, introduzir, burlando vários tipos de regras e de leis, né? Introduzindo exatamente nessa sociedade que já é adoecida pelo excesso das redes sociais, da internet, da dependência do celular, da dependência de tela e etc. E aí a gente coloca ainda mais um fator adoecedor. É muita gente ganhando dinheiro em cima do adoecimento mental da nossa população. Perfeito. Eu quero chegar só no ponto que é o seguinte.
A doutora falou em questão das pessoas buscam naturalmente sucesso profissional, sucesso financeiro, status e tudo. Essa busca pelo jogo, ele está muito somente ligado na história do ganhar dinheiro, e a gente tem visto funcionários de lojas, né, enfim, trocando emprego por isso. Tão somente a questão do financeiro, ou depois que você começa buscando o financeiro melhor, depois você gera uma dependência que vai além do financeiro, ou seja, jogar para mim, perder ou ganhar, vira uma coisa de desafio pessoal. O dinheiro, Luiz, é só um elemento, digamos assim, é um símbolo. Vamos pensar no contexto do jogo, né? Como eu falei inicialmente, normalmente esses jogos, eles associam propagandas de luxo, de fama, de ascensão social. Então, é a pessoa que conseguiu comprar um carro através do jogo, é a pessoa que conseguiu comprar um apartamento através do que ganhou no jogo. E quando a gente pensa nessa questão de associar um aspecto a outro, a psicologia social, inclusive, vai explicar isso. Existe uma teoria chamada teoria das representações sociais. Então, é fácil para o indivíduo que está olhando aquele jogo, seja o jogo ali, como você disse, né, do celular, do computador, daqueles ambientes mais que antigamente as pessoas iam para jogar, mas o cérebro faz a associação muito rápida. Lucro, riqueza, festas, bebida cara, roupa chique, está acompanhado de pessoas que têm um status social muito bem estabelecido e o jogo. Então, o nosso cérebro não vai conseguir, pelo menos não de imediato, dizer, não, essa pessoa pode estar falseando informação. Pode ser só um comercial muito estético, muito bem produzido. Ou seja, mentiras sinceras me interessam. Exatamente. E aí a pessoa tem o impulso, e essa é a chave, o impulso, o comportamento impulsivo. Inclusive, nas pessoas que têm um comportamento de adição em jogos de azar, a ciência aponta uma maior atividade em regiões cerebrais ligadas à emoção, à impulsividade e uma menor atividade no córtex pré-frontal, que é justamente a área ligada à tomada de decisão. Você está dizendo que existe um perfil, enfim, do ponto de vista de composição química também na pessoa que tem mais uma tendência a jogar do que a que não tem, é isso? Também. E quando esse sistema ele é disparado, né, aí a gente perde o controle. Funciona igual a uma substância química como drogas, por exemplo. Né? Então, as pessoas não buscam na droga a droga em si. Muitas vezes é o efeito, é a energia, é a alegria, enfim, é fugir de uma certa realidade. E a partir do momento em que desencadeia uma cascata ali de dopamina, que vai te trazer o prazer, que vai te trazer a recompensa, vai te sempre buscar cada vez mais. E você perde o controle. Então, é por isso que é tão difícil parar o uso de substância, assim como também é muito difícil parar de jogar. Não é simplesmente, vou deixar de jogar. Se fosse assim, seria muito bom. Mas não é, porque o próprio cérebro já está automatizado a trabalhar, a funcionar dessa forma, necessitando daquela dopamina. Então, ele vai sempre pedir mais, pedir mais, pedir mais. E é exatamente isso que caracteriza essa dependência. Né? A gente fica precisando jogar o tempo todo, com dificuldade de parar o jogo, sempre com aquela história, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu paro, né? E aumentando dívida, mas aí na próxima eu vou jogar porque eu pago já o que eu já gastei, né? E vai sempre arriscando e sempre perdendo. Então, assim, os jogos online, ele tem essa característica que você falou muito bem, que é o de te dar um pouquinho e te tirar depois tudo, né? Te dar um pouquinho aliás, alguns desses, eles apontam que o próprio algoritmo trabalha assim, né? Ele começa dizendo que você vai ganhar e depois que ele consegue captar, aí ele... Isso, porque a gente sabe, racionalmente a gente sabe que dentro de um jogo, né, a probabilidade de você ganhar é muito pequena em relação a de você perder, né? Então, várias pessoas jogam para uma ou duas ganharem alguma coisinha, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, a possibilidade de eu ganhar aquilo ali é muito pequena. Mas quando a gente vai jogar e quando a gente tem a percepção de que está jogando ou que a gente vê a propaganda do jogo, a gente acredita que aquele ganhar é muito mais fácil. Poxa, eu acho que é só fazer isso que eu vou conseguir ganhar, né? E a gente arrisca como se a gente já fosse realmente ganhar, já dá uma energia, uma vontade de jogar, né? De ganhar aquele dinheiro mais fácil ali, que na verdade não é realidade. Me permita, mas assim, é um método muito parecido com o método dos traficantes. Quando eles querem introduzir, né, a droga, eles ali fazem você experimentar inicialmente, depois aí você
captado e depois aí é você mesmo que vai atrás disso, ele não precisa nem se esforçar, ele vai ficar só esperando você ir comprar, né? É um método meio parecido, né? Ele dá um pouquinho dessa alegria. É parecido e a forma como a substância que é vendida pelo traficante, a substância que é vendida pelas pessoas dos jogos online, funciona no cérebro muito, muito parecido também. Né? Agora, vamos lá. Quando é que, eu queria que vocês pudessem falar, do ponto de vista profissional e de experiência mesmo, e cientificamente falando, quando é que uma pessoa pode entender que ela está e já pode ser considerada dependente, viciada em jogos de azar online, assim? Quando é que eu disse assim, olha, eu fiz um joguinho ali, tá, mas eu não sou, né, não sou viciado não, eu jogo 10 vezes por dia, mas não sou viciado. Quando é que uma pessoa pode entender e dizer assim, eu preciso de ajuda? Na questão comportamental, a gente precisa sempre observar quando o indivíduo começa a sentir sofrimento em relação àquele comportamento. A gente vai usar, como o Dr. Tiago falou, não só para as drogas, não só para os jogos, mas para qualquer tipo de vício ou comportamento de adição, ou seja, ele vira um adicto àquilo. E aí, como você falou, né, Torres, eu jogo 10 vezes, nunca me viciei, eu fumo há 30 anos, nunca me viciei. Quando aquilo começa a causar um sofrimento. O Dr. Tiago mencionou muito bem o olhar da família. Muitas vezes é a família quem sinaliza isso. Então, olha, mas como assim você gastou metade do seu salário apostando? Agora a gente não tem mais o que comer o resto do mês. Ou você torrou o benefício inteiro. O que é que a gente vai fazer, enfim, o resto do mês, o resto do ano, enfim. E aí, normalmente é a família que traz esse olhar. No entanto, o indivíduo, ele começa a notar esse sofrimento. Ele começa a notar que ele abre mão de estar na sociedade, interagindo na interação real que a gente diz, ou seja, construindo repertório comportamental. No trabalho, na igreja, nas festas, no final de semana na praia, para jogar. Não, mas eu ainda eu saio todo final de semana, mas é como você disse, ele está com o celular e está jogando. Então, o limite, digamos assim, para a psicologia, para a área comportamental, vai ser quando aquilo causa qualquer tipo de sofrimento para o indivíduo. Isso vai se somando, né, a vários fatores, né, como aumento da necessidade do jogo, né, então eu estou sempre necessitando jogar um pouco mais, de vez em quando eu dou uma olhadinha, deixa eu ver se está propício para jogar agora, né, prejuízos financeiros, então eu estou começando a perder, estou começando a pedir dinheiro emprestado, ou então me confiando em alguém que vai pagar as minhas contas se eu não tiver aquele dinheiro, né. Problemas no trabalho, então às vezes eu paro de trabalhar para poder pegar ali e dar um joguinho, muito, né? Enfim, deixar de ir para algum lugar social, jantar com os amigos ou sair com a família para poder estar no joguinho também. Então são sinais que a gente vai percebendo, né, que aquela pessoa realmente está precisando de ajuda. Ô, Torres, e principalmente ansiedade e depressão, né? Você fala aí gerando. Com certeza, o Brasil ele é o país mais ansioso e depressivo da América Latina e o segundo maior de todas as Américas. Então, isso é um dado extremamente alarmante. E aí, a ansiedade vem justamente disso. Eu não consigo me concentrar no trabalho, eu preciso jogar. Eu não consigo estar com minha esposa sem estar com o celular na mão e jogando. E isso para virar um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno depressivo, é muito rápido. Mas esse perfil do brasileiro de nação mais ansiosa e depressiva do mundo, uma das vezes, está ligado aqui. O que é que justifica isso? Justifica a nossa necessidade de sobrevivência? Assim, é um país de desigualdade social maior e econômica, então você já vem para o Brasil sabendo que vai ter que sobreviver de alguma forma, e isso gera... E eu estou fazendo essa pergunta porque eu já li algo sobre a Dinamarca, um dos países mais felizes do mundo, e eu achei interessante quando a autora colocou lá, num dos capítulos, é o seguinte: olha, uma das causas da felicidade e do relaxamento do povo da Dinamarca é que eles não sentem uma necessidade permanente de competição, de concorrência, de vencer. Eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu não vou conseguir sobreviver nesse país. É como se assim, o país permite que a pessoa consiga viver sem essa ansiedade. É isso ou outras coisas? Isso. A cultura brasileira já é aquela cultura do jeitinho, do malandro, eu preciso ser melhor do que o outro, eu preciso passar a perna no outro, né? Eu tenho que dar um jeitinho aqui para sobreviver. E muito também da própria diferença social também, né, que a gente tem. Então, existe sempre essa comparação. E aí veio a internet com as redes sociais escancarando essa diferença, né? Então, se você vai para lugares caros, se você faz viagens frequentemente, você ganha seguidores, assim, e as pessoas começam a seguir aquela pessoa e você diz assim, por que você segue fulana, né?
E aí a pessoa diz, não sei, é porque ela compra coisas caras, ela vai exibindo coisas na internet que eu gosto de ver. E aí começa a se comparar e achando, poxa, eu não tenho aquilo, e gerando desejos. Né? Então essa diferença, muitas vezes, é o que vai gerando essa ansiedade, a baixa autoestima daquela pessoa. Né? Então isso está muito associado, sim, a uma questão cultural e social. E aí vocês falam uma coisa interessantíssima, porque é o seguinte, essas figuras que são as imagens referenciais para estimular as pessoas, eu também quero ter essa vida, eu também quero... elas são extremamente danosas para isso, ou seja, se eu tenho uma tese de que assim, você pode até discutir, vou querer ouvir vocês, mas você pode até discutir a regulamentação desses jogos online de azar. Mas uma coisa que para mim que deveria ser proibida e vetada é a questão da propaganda de forma sem apontar riscos sobre isso. Ou seja, a propaganda completamente livre, como era lá atrás a propaganda de cigarro, pessoas atléticas. O cigarro antigamente, a propaganda, ele associava a saúde, né? Ou dentro seja, de pessoas academia bonitas, e fumando. com saúde, praticando esportes e fumando, para dizer, olha... E aí depois você diz, ó, você não pode fazer essa propaganda, isso não é verdade. O risco de usar figuras emblemáticas, como Deolanes da vida, é um gatilho completamente atraente para isso. Vocês acham que isso deveria ser completamente cortado? Para mim tem um papel muito importante, o que eu falei da questão das representações sociais. Vamos pensar, Torres, sobre três vieses. Fatores objetivos, ou seja, o salário baixo, você nasce em uma nação pobre, você acorda todo dia, como você falou, preciso ganhar dinheiro, preciso manter meu emprego. Fatores subjetivos, então o indivíduo talvez já tenha ali uma tendência ou a um comportamento impulsivo, ou, por exemplo, a ser sugestionado por seu grupo social, por determinada influência. E o terceiro é os fatores sociais, é a rede social. Então, quando o indivíduo, poxa, não tenho dinheiro, perdi meu emprego, preciso fazer alguma nova fonte de renda, já tem uma tendência a ir com os outros, como popularmente a gente fala. Quando ele abre a rede social dele, ele vê o influencer do ano, como o Thiago diz, aquele que ele mais admira. Um carrão conversível com um lação ali vermelho, ele vai dizer, é isso. Aonde foi? O jogo. Juntam os três fatores e isso vira uma bomba comportamental. Olha só. Ou seja, o diagnóstico é, se você for uma pessoa que está com dificuldade financeira ou tem uma vida difícil financeiramente, tem um perfil de alguém influenciável e é exposto a figuras que estão, enfim, pintando um cenário maravilhoso, não tem como você não cair e dizer sim ao jogo. É uma tendência muito forte. Muito forte. É atrativo, né? Isso. É atrativo. Então, assim, sim, eu concordo em ser proibido que pessoas divulguem os jogos, né? Porque sempre vem aquela ideia, né? Ah, mas joga quem quer. Eu estou falando aqui, mas joga quem quer. E não é bem assim, né? A gente está disparando uma cadeia, né, dentro do cérebro daquela pessoa que ela vai perder o controle. Então, ela não vai jogar porque quer. Ela vai jogar porque o cérebro precisa daquilo, entendeu? Então, tem uma diferença aí no primeiro gatilho e nos outros gatilhos, né? Então, eu jogar uma vez, ali está sendo talvez uma escolha minha jogar a primeira vez. Mas depois, jogar a segunda, décima, talvez não seja mais uma escolha. Talvez já seja um adoecimento cerebral. E aí que a gente precisa realmente tratar, ter todo um cuidado e ter muito cuidado para não estar estimulando esse tipo de adoecimento. Porque é grave e traz muito prejuízo, não só financeiro, mas também social para aquela pessoa, né? Muitas vezes as pessoas se separam, os filhos deixam de estar estudando em escolas melhores, a pessoa perde casa, perde, né, os bens materiais. Então, assim, a gente precisa realmente ter muito cuidado com o que a gente divulga. Então, objetivamente, vocês estão falando que profissionalmente, na visão de vocês, o Brasil, não deveria regulamentar, autorizar e legalizar a questão dos jogos de azar online aqui no país. Sobretudo, associar pessoas que estão em situação financeira excelente. Como o doutor Thiago falou, o cérebro não vai identificar que aquilo é só uma propaganda. A propaganda é a alma do negócio, Torres, isso vale para tudo. Se eu quero vender um determinado produto para você, eu faço um comercial extremamente estético, bonito, e se eu puder, inclusive, demonstrar a casa de algum famoso que tem esse objeto, o cidadão comum ali, que está na linha da pobreza, que sobrevive de um benefício e que já tem uma tendência comportamental aí com os outros, ele vai associar aquilo como a única forma dele alcançar a riqueza, enfim, alcançar a ascensão. Então, enquanto profissional, realmente eu opino por não associar os jogos de azar, os jogos, enfim,
eletrônicos de um modo geral, a sucesso, a riqueza, como você falou, como anteriormente foi feito com o cigarro e a saúde. Aliás, falando em relação de assistência, né, de benefício social, foi identificado os valores altíssimos de pessoas que recebem o Bolsa Família e estavam usando esse dinheiro para os jogos, né, aqui no país. Mas assim, eu quero saber o seguinte, uma coisa é ser contra a propaganda, essa propaganda, e vamos chamar, eu particularmente me dou o direito e a liberdade de dizer, de falar em propaganda enganosa, né, porque o camarada que aparece ali numa piscina, numa casa de condomínio, com uma Ferrari na garagem, ele poderia dizer o seguinte, olha, joga aí que você consegue isso. Agora, você pode perder também, tá? Eu perdi algumas vezes para ter essa Ferrari, ou seja, não tem nem essa menção, né? É só Exato. quem joga ganha e fica ganho rico pelo ganho. e milionário. Então, essa propaganda enganosa. Você profissionalmente é contra somente a propaganda enganosa e dizendo, se ela não houver, pode deixar jogar que as pessoas vão conseguir se controlar, ou vocês são contra também, além da propaganda enganosa, da própria atividade legalizada, ou seja, era para ser proibido porque a gente não tem, nosso cérebro não tem condições de autodefesa para isso. Torres, eu gostaria, antes de me posicionar, fazer uma comparação, inclusive com a regulamentação do próprio uso das redes sociais. Redes sociais de modo geral, antes de falar de jogo. Eu estava lendo uns artigos recentemente e vi que em alguns países, por exemplo, estão tentando regulamentar a idade para, enfim, o indivíduo acessar ali determinados conteúdos e, se acessar, ter algum tipo de limitação, de restrição. A gente precisa nos avaliar, fazer uma autocrítica e entender se o brasileiro está maduro o suficiente, primeiro, para fazer uso de rede social e de internet de modo ilimitado. Concordo. Se a gente está responsável o suficiente para criar um filho, criar uma filha e não deixar que ele seja criado pela internet. E, em segundo lugar, quando a gente pensar nos jogos de azar, pensar nos outros fatores que eu mencionei, fatores objetivos. É uma sociedade empobrecida. O Brasil é uma nação pobre, é uma nação que luta diariamente pelo sustento mínimo e é uma nação comportamentalmente ensinada a ir com a opinião alheia, a, como o doutor Tiago falou, tentar algum tipo de favorecimento, algum tipo de facilitação. Então, eu sugiro que a gente faça uma autocrítica a nível de sociedade e tente entender o que os jogos de azar hoje estão representando. Na verdade, é um histórico aí de sociedade que a gente já vem carregando há um tempo. Exato. Concordo com tudo, fala perfeita a sua. E aí, pensando nisso, a conclusão é uma só. Não tem como manter jogos online aqui. Não tem como manter. O adoecimento vai continuar. A gente pegou uma população que é semi-analfabeta, ou analfabeta funcional, e entregamos assim um mundo de acessos na palma da mão, né? E que tem muita gente que não consegue entender muitas vezes uma ironia em uma conversa ou dentro de um próprio texto, né? Mas está jogando ali online e perdendo o seu salário, o seu sustento, acreditando que talvez, quem sabe, ela pode ser uma figura que vai fazer a propaganda depois daquele carrão, né? E que foi com o jogo que eu ganhei. E que isso não vai acontecer. Lembrando das probabilidades, né? Muita gente perde para talvez alguém ganhar alguma coisa muito pequena. E esse que está ganhando essa coisa pequena, eu sou capaz de apostar. Não é essa pessoa que está influenciando você a jogar, tá? Ela está fazendo ali uma propaganda enganosa, como você mesmo coloca, né? Uma propaganda enganosa sobre algo que não vai acontecer. E eu não sei se esse tipo de propaganda que você sugeriu, dizer assim, olha, eu perdi alguma... Se não vai piorar mais ainda, porque aí você quando perde, você diz assim, mas fulano perdeu várias vezes e conseguiu o carrão. Vai validar ainda mais. Vai validar ainda mais. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso. Então, propaganda, jamais. Né? E o melhor seria a proibição. Né? Se isso não for possível, né? Porque aí tem outras questões aí associadas, que não me compete, mas se não for possível, pelo menos que as propagandas elas sejam realmente proibidas. E tudo. Eu posso, com base no que vocês estão falando aí, eu posso dizer, e aí também é uma pergunta, né? Eu estou afirmando, mas é mais uma pergunta. O perfil de pessoas financeiramente, economicamente, de classes mais baixas, elas são mais suscetíveis a esse jogo do que as pessoas mais ricas? É assim que vocês entendem? Sim. E aí, em sendo assim, eu pergunto, do ponto de vista de saúde pública, eu não sei se está na área um pouco de vocês, que já tem um atendimento já particular e tudo, mas assim, do ponto de vista de saúde pública, o Brasil está preparado para cuidar das pessoas carentes que acabam se viciando, ficando dependentes de jogos
de azar online? Olha, Torres, quando a gente fala de jogos de azar, de comportamento de vício, a gente tem uma previsão de um transtorno transtorno de jogo pela internet. Então, em 2013, isso passou a constar nos manuais diagnósticos, só que a rede de saúde não acompanhou essa atualização. Então, hoje, o que é que nós temos no Brasil? A RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que, dentre outros equipamentos, conta com os CAPs, que são os conhecidos Centros de Atenção Psicossociais, que cuidam de demandas de transtorno mental. Mas seria leviano de nossa parte afirmar aqui que o CAPS tem uma atuação específica o suficiente para atender essa nova gama aí de questões ligadas à saúde mental e ligadas, sobretudo, à questão psiquiátrica também, advinda do comportamento de vício dos jogos. Então, é um atendimento, é uma rede, de fato, robusta, né? Recebe um recurso significativo, atende de modo significativo a saúde mental das pessoas que precisam desse serviço, mas ainda não tem a personalização suficiente, o atendimento individualizado e personalizado, direcionado para comportamentos de vício em jogos. Ou seja, teremos uma população doente em relação a isso Adoecida. E nós não teríamos os instrumentos suficientes para combater e tratar e assistir essas pessoas. Uhum. Aí nós podemos chegar àquela fala muito mais grave, mais séria, de pessoas de registros, lamentavelmente, pessoas que chegaram a tirar a própria vida, mergulhadas na questão dos jogos. Uhum. Isso. E até a questão do próprio tratamento medicamentoso, né, que é realmente um pouco precário também, né, assim, dentro do próprio SUS, dentro do próprio CAPS, né. Então, as medicações, por exemplo, específicas para o tratamento de um transtorno de álcool e drogas ou da própria compulsão, né, por jogos ou qualquer outro tipo de compulsão, nem sempre elas são disponíveis pelo SUS, é mais difícil de encontrar. E são tratamentos caros. Tá? Então, as medicações na psiquiatria, elas são medicações caras. Então, não é tão tranquilo tratar um transtorno mental, porque custa caro tratar um transtorno mental. Não é toda a população que tem condições para isso. Né? Então, assim, a gente tem um tratamento no SUS que faz o papel, né? Consegue, as pessoas que trabalham no SUS trabalham com muito empenho, mas a qualidade, muitas vezes, do tratamento medicamentoso, né, não pelo profissional, mas pela própria química mesmo do funcionamento, não é a de primeira qualidade. As pessoas que fazem uso das medicações no CAPS ou nos ambulatórios do SUS, eles geralmente não tomam a medicação de melhor qualidade. Não é. Se eu estiver falando aqui que não é, tá? Então, assim, então existe diferença, sim, em qualidade até do próprio tratamento, da medicação, né, da química que é oferecida. Então, assim, e muitas vezes a química necessária nem existe lá, né? Então, a gente faz das tripas corações, como as pessoas dizem, para poder estar tratando os nossos pacientes. Eu já trabalhei em CAPS, eu já fui médico de CAPS por vários anos, CAPS AD, CAPS 2. Então, assim, eu tenho experiência suficiente para falar sobre isso. É muito difícil de fazer o tratamento na rede pública, é difícil. Então, se a gente estiver podendo evitar esses adoecimentos, e assim, a gente libera os jogos, mas a gente não faz o tratamento de quem adoece. Não acompanha, deixa desassistir dessa sociedade. Como é que fica? Né? Então, é bem complexo, é bem complicado, por isso que não dá para continuar com os jogos liberados. Vocês estão claramente sendo contra qualquer debate sobre liberação dos jogos. Se eu perguntar para vocês em relação a drogas e a bebida alcoólica, os jogos para vocês, eles são assim, é preciso evitar o primeiro gole? Ou profissionalmente vocês podem responder para alguém que, olha, eu quero jogar, só dar uma jogadazinha, mas eu não quero me viciar. Se existe algum mecanismo de eu agir assim, ou vocês estão dizendo, evitem o primeiro gole, ou evite o primeiro trago, né? Uhum. Enfim, é essa a leitura de vocês? Isso. Não existe dose segura para você usar as substâncias. Olha aí. Da mesma forma que não existe uma dose segura. Se você jogar apenas uma vez por mês, uma vez por semana, você não vai viciar. Eu não posso garantir isso. Por quê? Porque isso vai muito do perfil biológico também de cada pessoa. Né? A gente tem que lembrar que as pessoas funcionam, o cérebro funciona muito individual em cada pessoa. Então, algumas pessoas têm mais tendências a dependências, têm mais dependências a têm mais
facilitam a questão do vício, da dependência, né? Então, e outras não, outras são um pouco mais resistentes. Mas mesmo essa que é resistente, a gente também não consegue garantir uma dose mínima de tal substância para ela fazer uma dependência ou não. Então, é melhor evitá-lo primeiro modo. Por isso que a gente fala tanto, Torres, de saúde mental, né? Não é à toa que a gente tenta destacar isso para a sociedade, a importância desse cuidado, a título de prevenção, inclusive, de fortalecimento e de prevenção. Quando no Setembro Amarelo, né, doutor, a gente passa o mês inteiro falando sobre prevenção ao suicídio, porque, como o doutor Tiago falou, é muito fácil para um indivíduo que tem um início de um comportamento de vício, tem um favorecimento, já é sugestionável, já tem um colega que joga, viu na TV um influencer que ganhou dinheiro jogando, é muito fácil para ele investir todo o montante financeiro que ele tem nisso. E aí, quando ele se vê em um quadro de superendividamento, de tentar todos os tipos de empréstimo possíveis, e aí vê a família muitas vezes se desestruturando, cai na depressão, cai na ansiedade, e pode inclusive tentar contra a vida. E é um ciclo, Luiz, eu costumo dizer assim, quando você abre seu Instagram, no mesmo feed que te mostra uma campanha de Setembro Amarelo e uma campanha de Janeiro Branco sobre saúde mental, é o feed que na postagem abaixo vai ter a influência ou o influencer dizendo jogue porque eu ganhei. Ou o mesmo perfil te mostra um story de manhã dizendo estou cuidando da minha saúde, estou praticando autocuidado, e o último antes de dormir vai ser olha quanto eu ganhei hoje, gente. E os prints ali do Pix, do rendimento. Então, como o doutor Tiago falou, não há dose segura, a gente costuma dizer isso muito para o álcool, né? Não há dose segura de álcool que não vá ali ofender. E eu aplico isso aos jogos também. Não há comportamento de vício que seja pequeno o suficiente que não possa te cooptar para um comportamento de fato de transtorno. Mas se eu perguntar a vocês, o que é pior? Jogos online de azar, bebida ou droga? Para mim, o pior é ter uma sociedade educada com base em vícios comportamentais, como eu falei. Seguir o influencer, achar que vai ser rico. Para mim, a raiz está no comportamento. Nós somos uma sociedade educada a esse comportamento. Para mim, é o pior. Eu acho que estão todos no mesmo patamar. Até porque o funcionamento cerebral é basicamente o mesmo. Exato. Então, assim... Cientificamente, você está me dizendo isso, que é basicamente o mesmo. Basicamente o mesmo prazer para a droga, o prazer, álcool, a recompensa, a necessidade, aumento da dose. Por exemplo, uma pessoa que começa a beber hoje, ele já sente aquele prazer da bebida com 1 gole, 2 goles, é uma coisa rápida. Já ele está tomando 1 litro de vodka para poder estar sentindo aquele mesmo prazer que ele sentia no passado. Então, assim, da mesma forma são os jogos, da mesma forma a cocaína, da mesma forma qualquer uma outra droga que ele for usar. Então, assim, o prazer ele vai sendo moldado, né? A gente vai tendo uma tolerância em relação àquilo ali e vai aumentando cada vez mais a dose para poder obter aquele prazer anterior. Tá? Então, para mim, estão todos no mesmo patamar. Tá? Então, cabe aí repensar sobre a liberação. Muito bom. Olha, agradecer aqui a audiência, tem muita gente que está acompanhando aqui, mandando mensagem, tá? Eu quero dizer o seguinte, olha, quem tá, pai e mãe que está acompanhando a gente aqui, está ouvindo o doutor Tiago Guedes, psiquiatra, está ouvindo o doutor Alice Santos, psicóloga, e está vendo o seguinte, quais são, 2 perguntas em uma, quais são os sinais que um pai, uma mãe, ou um marido, ou uma esposa pode ver, né, no outro, para entender que ele está saindo do prumo e está se viciando em jogo. Digo isso porque hoje, de certa forma, meio que a sociedade inteira está muito linkada aqui. Mas você sabe o que eu estou consumindo, né? Posso estar consumindo uma aula de filosofia védica ou a aula de vocês aí de psiquiatria e psicologia, mas posso estar jogando no tigrinho também aqui. Quais são os sinais que vocês e as instruções que vocês dão para pais, mães, esposas, maridos, enfim, irmãos, que estão vendo que aquela pessoa da sua família está entrando nessa história? E basicamente, identificando esse sinal, o que é que esse familiar pode fazer, pode dizer, qual é o primeiro ato, os primeiros passos que ele pode fazer para começar a ajudar esse dependente? Para identificar, é sempre importante estar atento a quando o indivíduo abre mão de estar com as pessoas na vida real para estar no online. Como você falou, ele pode estar consumindo qualquer tipo de conteúdo. Mas, normalmente, essa pessoa tem uma tendência a conversar muito sobre o assunto, inclusive a estar em grupos sociais que jogam. Então, por exemplo, vou sair com os amigos para jogar uma pelada. A esposa ali vai perceber que ele está no grupo de amigos onde todo mundo joga. É a mesma coisa da época da pirâmide financeira, Torres, né? Todo mundo, não, mas um amigo meu venceu, um amigo meu ganhou. Pessoas que abrem mão, que têm problemas de sono,
problemas de ansiedade e que estão utilizando o celular, o computador, enfim, a internet de um modo geral, de uma forma mais intensa e quase que viciante. E aí, compreendendo isso, esse problema, é importante demonstrar que você é uma pessoa de confiança, acolher a pessoa naquele momento e tentar ao máximo direcioná-la a um serviço de saúde. Na rede SUS, além dos CAPs, eu cito também os serviços ambulatoriais que a gente tem hoje. A gente tem um ambulatório que funciona no Hospital Juliano Moreira, que oferece consulta de psicologia, oferece consulta de psiquiatria. O próprio PASME, que é um pronto atendimento de saúde mental para atividades de maior urgência. O importante é não deixar que esse comportamento se instale. Eu queria até falar um ponto aqui que eu acho muito importante de alerta, né? Então, se você está parando muitas vezes uma conversa, né, com seus amigos ou dentro da sua família numa reunião de domingo, não sei, para de vez em quando tá jogando, isso é um sinal de alerta, muito cuidado. Outra coisa, se você começa a mentir sobre quantas vezes você está jogando ou o que você está jogando, né? Por que isso está te gerando vergonha? Né? Então, se está te gerando vergonha, parece que tem alguma coisa errada, né? Então, talvez isso também seja uma necessidade de ajuda. Se você sempre conta com esse dinheiro que você ainda não ganhou para poder comprar alguma coisa, né? Então, eu vou jogar, eu tenho tantos reais, eu vou botar no Tigrinho porque eu ganho tanto para comprar tal coisa, né? Isso também é um sinal de alerta. Então, são esses pontos aí que a família precisa estar muito atenta, né? E quem também está fazendo, porque é como eu falei no início, né? O paciente que está com a dependência, muitas vezes ele tem muitas vezes ele não percebe, ele não quer aceitar que está dependente daquela substância ou daquele jogo, né? E não entende que aquilo que ele está passando ali é uma dependência, acha que é uma diversão e brinca com os amigos, ganhei tanto, mas e depois? Eu peguei esse mesmo valor que eu ganhei, joguei de novo e perdi tudo, né? Porque isso é o que mais acontece. Então, se você está nesse padrão de comportamento, você está precisando sim de ajuda, tá? Procura a saúde mental, procura a psicologia. Existe o SUS, existe o particular, existe várias pessoas querendo te ajudar. Então, não se deixe cair nessa, porque pode ser muito grave depois. Tá. Eu vou querer perguntar a vocês quais são os tratamentos, os tipos de tratamento, qual o tratamento que cada área naturalmente consegue aplicar para tirar alguém dessa dependência, alguém desse vício, alguém que pode estar nos acompanhando, pode até ter se identificado com alguns desses perfis que vocês citaram aqui e esteja querendo dar os primeiros passos para se libertar e se livrar disso. Eu queria perguntar sobre esse tratamento. Mas tem gente me perguntando aqui se a gente consegue diferenciar, se vocês diferenciam os jogos de online, os jogos de azar online, assim, aquele que parece cassino, né, o Tigrinho, outros que você aposta ali para ver se sai 3 figurinhas certas, e das bets, ou seja, das apostas de jogos. Se vocês estão colocando tudo no mesmo saco, e dizendo, olha, as apostas de jogos também entram nesse roteiro, ou dá para diferenciar a questão das bets é um pouco mais leve do que a questão de jogos de cassino, de tigrinho, essa coisa toda? É importante identificar o que aquilo tem, aonde aquilo tem atingido na vida do indivíduo e o que aquilo tem levado, como o doutor Tiago falou. Às vezes você conta com dinheiro que você nem ganhou. Mas eu só aposto no meu time, tá? Mas qual é o dinheiro que você está usando? Você está tirando recurso ali da conta de energia, do gás, da conta de água para apostar só no seu time. Torres, nunca é só o dinheiro, nunca é só o time. A aposta, ela vem ali como um elemento simbólico de um comportamento. Volto a focar muito no comportamento, porque isso é a raiz de tudo. É a raiz de tudo que a gente vivencia hoje em dia. Então, seja nas bets, seja enfim, no jogo de azar, seja até... Faça um experimento, você que está nos assistindo agora, veja o jogo que você tem instalado no seu telefone. Ou melhor, você que tem filho, pega o celular do seu filho ou pega o seu telefone e veja ali o jogo que o seu filho instalou. Alice, mas é um jogo simples. De fato, é um jogo que não envolve aposta de dinheiro. Mas olha o impacto comportamental que tem nessa criança. Experimenta dar um jogo para ele e meia hora depois você retirar. Recentemente, só um exemplo, recentemente eu estava, enfim, um momento ali aguardando uma consulta e tinha uma mãe acompanhada de seu filho. A criança devia ter uns 3 anos, ele estava ali jogando, assistindo um vídeo. E a mãe resolveu retirar por alguns minutinhos. Torres, ele gritava. E sabe o que ele gritava? Não dê pause, não. Não dê pause, não. A criança já tem o entendimento de que o pausar significa retirar aquele estímulo. E ele estava implorando para que a mãe não fizesse isso. Então, seja nas bets, seja nos jogos de azar, seja no jogo da cobrinha que seu filho passa horas jogando, entenda o impacto comportamental que aquilo tem. Isso é importante, muito importante esse aviso.
Porque o que mostra muito essa dependência é exatamente essa dificuldade em parar, né? Então, a gente não consegue parar. Quem tem dependência não consegue parar. E mesmo que seja tomado o telefone, né, faça o teste, então. Fiquem aí 30 dias sem jogar, tá? Ou desinstala o joguinho aí do seu celular e depois a gente conversa sobre essa a gente essa volta possibilidade. Aqui para conversar. Exato. Né? Porque se você está com dificuldade de parar, possivelmente você já está em um quadro de dependência, precisa realmente de ajuda. Bom, e eu quero, inclusive, ouvir sobre a história do tratamento, mas perguntar também sobre... Tem um debate no Brasil, agora, alguns países já adotaram, tem um debate no Brasil, a partir do Ministério da Educação, que está estudando um projeto para proibir, para banir, estou usando até a expressão banir, os celulares das escolas. Se vocês acham que isso é uma medida importante para esse momento. Eu particularmente acredito que sim. Acho que, de fato, não ia pela via, não vou pela via de banir totalmente, mas eu acho que a gente precisa ter um olhar específico para a idade, para a série da criança e o uso que está sendo feito, né? Alguns estados, inclusive alguns municípios, têm ensaiado algo do tipo uso por 30 minutos ao longo do dia em um determinado momento, ou uso para fins de pesquisa em uma determinada aula. Mas eu acho que, de fato, olhar e ver que o uso está sendo feito e repensar o uso dos celulares na escola, sou super a favor do debate. Sim, é importante, sim, essa conscientização. E não só dentro da escola, mas dentro de casa também, né? Principalmente em relação à idade mesmo. Menores, tem que ter um limite de uso de telas, não tem como. As telas não é que sejam coisas ruins, são necessárias. A nossa sociedade hoje em dia vai viver com telas aí daqui para frente, vai existir. E essas crianças, elas precisam aprender a mexer na tecnologia, concordo com tudo isso, mas precisa ter um tempo, né? Então, a gente precisa ter tédio, as crianças precisam ter tédio, elas precisam estar com ócio, elas precisam saber inventar algo dentro do ócio que seja um ócio produtivo, né? Para que elas consigam realmente aprender a viver em sociedade. Porque cada vez mais a gente está dentro de uma tela ali, individual. É tão comum hoje, tão triste ao mesmo tempo, pelo menos para mim, ouvir quando as pessoas ficam na internet dizendo: eu não gosto de receber visita, eu não quero abraço, eu não gosto de contato físico, eu fico muito ansioso quando vou em lugares. E muitas vezes isso não é uma questão de um autismo, porque é como se todo mundo tivesse virando uma personalidade, né? Como se o autismo tivesse virado uma personalidade, né? E que não é um tipo de personalidade, tá? O autismo é muito diferente disso, apenas de não querer um contato, né? É todo um transtorno em volta disso que precisa... a gente precisa ter muito cuidado para a gente não estar banalizando um quadro de autismo também, né? Então, mas as pessoas estão se comportando muitas vezes assim, muito mais individualista, muito mais focado em si, né? E sem querer muito contato. Parece que as pessoas não gostam mais de atender um telefone, né? Desliga e fala na mensagem, né? Por que tu me ligou? Vai me ligar tanto tempo? Eu não quero falar tanto tempo. Não sei falar no telefone. Não sei falar no telefone. E antes, né, algumas gerações atrás, a gente pagava caro para poder fazer uma ligação com alguém porque a gente estava com saudade, né? De ouvir a voz. Então, assim, algo mudou e mudou muito rápido e a gente ainda não se adaptou como sociedade a essas mudanças. E é importante que a gente tenha uma privação realmente dessas telas, um controle, saber o que essas crianças estão vendo, qual o acesso que a gente está dando para elas, qual o tempo determinado para isso. E quando acabar esse tempo, não tem mais tela, vamos produzir de uma outra forma, né? E entra, como você falou assim, será que a gente está com tempo de criar as nossas crianças também, né? Então, é necessário que esse tempo seja revisto, né? A gente precisa estar mais com as crianças em casa, criando coisas criativas e, enfim. Bom, e por falar, então, deixa eu perguntar à produção quanto tempo ainda tem, porque eu quero ir para o próximo bloco para a gente falar basicamente de tratamento. Vou perguntar quanto tempo ainda tem, produção, para poder... Então, tudo bem. Eu queria saber de vocês, assim, bem rápido, se vocês pudessem responder para ir para o intervalo, assim, que tem uma idade específica para a exposição de telas para as crianças e se isso gera autismo, por exemplo, essa exposição mais cedo, só para a gente entender. Não gera autismo, autismo não é provocado e o ideal é que a primeira infância seja blindada do uso de tela, 0 a 3 anos. 0 a 3 anos. Exato. Corretíssimo. Bom demais. Concordo. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, olha, estou aqui com uma psicóloga e um psiquiatra que vocês estão reprovando tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia. Olha só a gravidade desse assunto aí. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Um minutinho a gente volta aqui no Frente a Frente.